Ao trabalhar com gráficos, principalmente se você pretende colocar algum dinamismo ali, utilizando validação de dados ou caixas de combinação, é muito importante que você dê uma atenção aos valores do eixo. Esses parâmetros de valor mínimo e máximo podem auxiliar muito na interpretação desse gráfico. Então, nesta aula, nós veremos como implementar uma solução automática ao nosso filtro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Antes de mais nada, já chega então deixando um super like então nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações e me acompanha aqui nesse arquivo. Olha só, eu fiz aqui esse modelo, tá? É um modelo de gráfico, onde eu tenho uma base, aqui está a minha base devidamente nomeada, né? Isso aqui para qualquer um que fez nosso curso Excel Aprendiz sabe como montar uma estrutura dessa. Nós temos aqui o soma Cs, tá legal? Nessas células aqui eu tenho vários soma Cs, aqui ó, tá vendo? E ele totaliza de acordo com o mês e de acordo com o ano que está aqui. E aqui está o nosso filtro, né? Uma validação de dados, onde eu filtro aqui por ano. E ele já traz os valores, né? Já plota aqui no gráfico os valores correspondentes. Pois bem, o que acontece? Eu quero que você preste atenção aqui à nossa área de plotagem. O que é a área de plotagem? É essa região aqui do nosso gráfico, ó. Este quadrado interno aqui, tá vendo? Da nossa área, da área do gráfico, né? Essa parte de fora é a área do gráfico e essa parte aqui é a área de plotagem. Perceba então o espaço que a nossa linha ocupa. Olha só, somente esse espaço aqui. Ele está assumindo o valor 0 como menor valor, né? E o valor 350 mil como máximo. Dá para adaptar isso? É claro que dá. Eu posso clicar aqui no meu eixo vertical, eu posso clicar com o botão direito do mouse, formatar eixo. Ao clicar aqui, então, ele vai abrir aqui ao lado, né? Onde eu tenho os limites, limite mínimo, limite máximo. Então, eu posso vir aqui e especificar, por exemplo, que o valor mínimo seja de 200 mil e o máximo eu vou colocar um 310 aqui. 310 mil. Ainda ficou 240, então, o mínimo aqui, ó. 240 mil. Pronto, olha só, olha a diferença, né? Marcos, mas agora ele não está a partir de 0, tudo bem, mas pensa que ele está... vamos analisar o seguinte, gráfico é um recurso visual, ele tem que passar informação só de você bater o olho nele, né? Essa é a ideia, senão você colocava numa tabela. Coloca ali uma formatação condicional e pronto. Então o gráfico ele tem que dar essa noção, né? Poxa, se é receita, um gráfico de receita, quando foi a maior receita, a menor receita, e tem que estar muito claro isso. É muito interessante você fazer essa amplificação na imagem, né? Porque ajuda muito a você perceber, principalmente se é uma diferença pequena entre os meses. Você consegue então ampliar isso para tornar então mais relevante, né? Você poder analisar realmente os prós, contras, receitas maiores, menores e ver onde você precisa atuar. Tudo bem. Nós definimos aqui o eixo, mas quando eu filtrar aqui por ano, olha o que vai acontecer. Eu vou mudar aqui para 2021 e ele simplesmente não consegue mais mostrar o meu gráfico. Por quê? Olha os valores que eu tenho aqui agora. Olha, o menor valor que eu tenho aqui, vamos fazer aqui um mínimo. Mínimo, o menor valor que eu tenho aqui é 373 mil. Ele não está nesse range, né, de valores. E o maior, vamos ver aqui, o máximo é justamente 480 mil. Então, poxa, o que nós faremos aqui? A ideia é implementar uma solução onde basta eu selecionar o ano e ele vai filtrar
para mostrar exatamente dessa forma, a melhor visualização para cada ano. Então, esse eixo, o menor e o maior valor, né, o mínimo e máximo, ele precisa ser dinâmico. É isso que nós vamos implementar aqui no nosso gráfico. Vou excluir aqui minha função mínimo e função máximo. Eu vou clicar aqui nesse eixo vertical, botão direito, formatar eixo e vamos redefinir. Redefinir, redefinir, fechei. Pronto. Tá vendo como, né, é um espação tão grande para você colocar só essa cobrinha ali no meio que não dá para ver muito a diferença, né? Por exemplo, entre o mês de fevereiro e o mês de julho e o mês de novembro estão muito próximos ali. Se eu amplificar isso, fica mais claro. Tá legal? Vamos lá então. Para isso nós faremos uso do VBA, né? Então Alt F11, Alt F11, estou aqui no meu VBE, Visual Basic Editor, onde vamos adicionar um módulo. Aqui, ó, coloquei um módulo. A minha subrotina eu vou chamá-la de subajusta eixo. Subajusta eixo. Eu vou criar uma variável, vou dimensionar uma variável, a variável graph1 as chart. Graph1 as chart, ela será um gráfico. Eu vou colocar o nosso gráfico aqui, este gráfico aqui, nesta variável graph1. Pois bem, para fazer isso, set graph1 é igual a minha planilha é a planilha gráfico, tá vendo? Ó? Só que aqui no VB o nome dela é planilha 1. Né? O apelido dela seria gráfico. Eu gosto de trabalhar com a planilha 1, porque assim, se algum engraçadinho mudar o nome da planilha, da aba, não vai impactar no meu código. Então, graph é igual a planilha 1 ponto chart objects, abro parênteses, abro aspas, nome do meu gráfico. O nome do gráfico é esse cara aqui, ó, tá na caixa de nome. Aqui, ó, tá vendo? Eu clico na célula, clico no gráfico, ele aparece aqui na caixa de nome, gráfico 1. Pode tanto digitar quanto copiar e colar. Eu vou colar aqui, ó, já copiei. Gráfico 1, fecho aspas, fecho parênteses, ponto chart. Então, set graph1 é igual a planilha 1 chart objects. Nome do gráfico é gráfico 1.chart. Pois bem, então agora graph1 é o meu gráfico. Ele está aqui representando o meu gráfico. With. Por favor, tá? Com linguinha. Marcos, como é que usa o with? With não, gente. With, ok? With. Vamos lá. With graph1, enter. End with. E agora nós vamos definir a escala mínima e a escala máxima do nosso gráfico. Ponto axis, abro parênteses, xl value, então referente aos valores do eixo, ponto minimum scale, escala mínima, o menor valor da minha escala será o quê? Igual. Vamos usar aqui então uma propriedade do application, que é a propriedade worksheet function. Esse cara aqui, ó, worksheet function. Para que ele serve? Para você acessar as funções da planilha. Que funções eu quero acessar? O que nós acabamos de fazer agora há pouco aqui? Uma função mínimo e uma função máximo. É o que nós faremos aqui exatamente. Então, ponto min, essa é a função mínimo, abro parênteses, planilha 1. Eu estou sempre mencionando aqui a planilha, porque caso você tenha várias abas, você já está restringindo, né? Explicando para ele de onde sairão os valores, né? Planilha 1, ponto. Qual o intervalo? Ó, o intervalo de valores ele vai de B2 até B13, este intervalo aqui que eu quero. Então, planilha 1,
Eu tanto posso usar o range, né, range entre aspas, ou posso usar o colchetes também. Eu vou economizar aqui caracteres, vou só abrir um colchetes, fazer aqui o B2, 2 pontos, B13. Fechei colchetes, fechei parênteses, Enter. E agora, nós faremos exatamente a mesma coisa, mas para a escala máxima. Qual será o maior valor da nossa escala? Eu vou selecionar esse cara aqui, Ctrl C, aqui embaixo, Ctrl V, e vamos alterar os seguintes elementos. Aqui, ao invés de Minimum Scale, será Maximum Scale. Maximum Scale, tá? Então, Minimum Scale, Maximum Scale. E aqui, ao invés da função min, será a função max, o maior valor. Pois bem, desta forma, então, neste momento ele está exibindo aqui 2020. Eu vou pressionar aqui a tecla F5. F5. Olha só que belezinha. Ele já fez exatamente o trabalho que nós queríamos, né? Ele foi lá, ajustou o menor valor, ajustou o maior valor. Porém, ficou muito na casca aqui, né? Você pode ver que desaparece um pouco aqui a minha linha na parte de baixo e também no topo. Então, faremos algo mais aproximado. Alt F11, para não ficar tão em cima, né, na risca. Ao invés do menor valor, eu quero que ele mostre um pouquinho menos do que o menor valor, certo? Então, ao invés de mostrar o mínimo, ele vai mostrar 90% do menor valor, vezes 0,9. Então, aqui, ó, vezes 0,9. Então, ele vai mostrar um pouquinho abaixo para dar um espaço para a minha linha caber ali. E a mesma coisa com o máximo. Né? Ao invés de mostrar o máximo ali na casca, vezes 1,1. Então, 10% abaixo e 10% acima. Né? 10% abaixo do menor valor e 10% acima do maior valor. Vamos então, deixa eu colocar aqui para o lado, cursor aqui, F5. Agora sim. Ainda ficou... Dá para aproveitar um pouco melhor que isso. Acho que ficou 10%, ficou demais. Vamos de 5%. 0,95 e aqui 0,5. 1,05, 0,95, F5 novamente. Agora ficou legal. Agora estou satisfeito. Agora ele conseguiu ampliar legal, né? O gráfico não está na casca, né? Você pode ajustar esse percentual da forma que você achar melhor aí no seu gráfico. Eu estou satisfeito com 5% menor do que abaixo do menor valor e 5% acima do maior valor. Agora vem a questão, né? Você pode estar se perguntando aí. Marcos, ok, fizemos aqui, né? Se eu alterar agora para 2021, não vai dar certo, porque ele não está automático ainda. Nós apenas executamos o F5 enquanto ele estava no 2020. Para poder implementar o dinamismo necessário, nós faremos o seguinte. Eu quero que ele execute esta macro ajustar eixo a cada alteração aqui na validação de dados, né? Quando eu altero a validação de dados, ele recalcula o meu soma-6, concorda comigo? Então, aqui na planilha 1, aqui no Project Explorer, você vem aqui na planilha 1, 2 cliques na planilha 1 e vamos trabalhar com os eventos da planilha. Eu venho aqui, Worksheet. Por padrão, ele já vem para Selection Change. Eu não quero a Selection Change, porque nós não vamos mudar a seleção. Né? Quando eu estou na validação de dados, selecionando os itens, eu estou na mesma seleção. Então eu venho aqui à direita e vou selecionar um outro evento, que é o evento Calculate. Calculate. Não quero Selection Change, quero apenas o Calculate. E vamos fazer um call aqui. Vamos bater um fio para macro ajusta eixo. É isso aqui. Então, Worksheet Calculate, call ajusta eixo. E agora vamos testar esta belezinha. Vamos lá, 2021. Olha que lindo. 2022. Sensacional. 2020.
Agora sim, a nossa macro está atuando em cada um dos períodos, redefinindo a escala mínima e máxima do nosso gráfico. E aí, deu certo? Gostou? Então já deixa seu super like aqui então nessa aula. Se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações. E eu te espero na próxima aula.